Olá, boa noite. Ministro Alexandre de Moraes determina que o Ministério da Justiça peça a extradição da deputada Carla Zambelli, que está foragida na Itália. Decisão ainda determina que Câmara dos Deputados casse o mandato da parlamentar. E você vai ver também. Em Paris, presidente Lula afirma que a extrema-direita não vai voltar a governar o Brasil no ano que vem. Extrema-direita não voltará a governar este país, sobretudo com um discurso negacionista, mentiroso, muitas vezes até canalha. Carro explode durante abastecimento, mata motorista e deixa frentista ferido no centro do Rio de Janeiro. A polícia encontrou marcas de sangue no carro do empresário Adalberto Júnior, de 36 anos. O corpo dele foi achado dentro de um buraco no canteiro de obras do Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo, na última terça-feira. O repórter Giovanni César acompanha o caso e traz agora ao vivo mais informações para a gente, diretamente da delegacia que investiga o caso. Giovanni, boa noite para você. Boa noite, Augusto, Estela. A perícia feita dessa vez no carro do Adalberto, que estava no Autódromo de Interlagos, nas imediações de onde ele foi encontrado morto, constatou a presença de um material biológico e constatou também que trata-se de sangue. Esse sangue foi encontrado em 4 pontos, no painel, no banco dianteiro, no assoalho traseiro e também no banco traseiro. Só não se sabe ainda, os novos exames vão confirmar, se trata-se do sangue de Adalberto. O nome é confronto genético, né? Um confronto do material encontrado no carro com o material genético de Adalberto para saber se trata-se do sangue do Adalberto. Sobre o exame toxicológico, só deve ser divulgado na próxima quarta-feira, mas já circulam informações não confirmadas pela Secretaria de Segurança Pública de que foi encontrado sim a presença de álcool no corpo de Adalberto, mas ele não teria consumido nenhum medicamento ou drogas. Os peritos vão realizar agora uma contraprova e na próxima quarta, numa entrevista coletiva, dia 11, esses laudos serão apresentados. A polícia agora investiga o caso como morte suspeita. Augusto, Estela. Obrigada, Giovanni. A gente segue acompanhando esse caso. E olha, o suspeito acusado de matar um engenheiro durante um assalto nos Jardins, em São Paulo, é apontado pela polícia como líder de uma quadrilha especializada em roubos a condomínio em bairros nobres da cidade. Ele foi preso na zona leste da capital. William Alex Bueno é o homem que aparece nessas imagens de câmeras de segurança, abandonando o veículo usado pelo bando no crime. O local fica a cerca de 2 quilômetros da casa do engenheiro Francisco Felipe, de 57 anos, assassinado dentro da própria residência durante um assalto na noite de quarta-feira. O tiro fatal na nuca da vítima foi disparado, segundo a polícia, por William. De acordo com o DEIC, Departamento de Investigações Criminais, ele lidera uma quadrilha especializada em invadir condomínios de luxo e fazer as vítimas reféns. Então a gente conseguiu identificar de um crime um dos elementos, no outro crime 2 deles, então a gente está tentando cruzar outras informações, imagens também que estão sendo coletadas para ver se conseguimos colocar todos eles para ver qual o tamanho dessa quadrilha e quais são todos os participantes e onde participaram. Segundo os delegados que investigam o caso, no último dia 28, o William liderou uma invasão à residência no bairro de Pinheiros, usando o mesmo procedimento. Eles clonaram o controle remoto do portão. Na ocasião, um casal e 2 crianças foram mantidas reféns, enquanto os criminosos roubavam joias e faziam transferências bancárias das contas das vítimas. Como esse grupo é muito grande, eles vão trocando de componentes, então também nós estamos apurando a participação deles em outros roubos à residência, não só esse que infelizmente vitimou o engenheiro, mas também onde a gente, proprietário de rede de restaurante, também ficou com a família sequestrada por 12 horas. Eles entraram na casa deles no dia 28, ficaram até amanhã do dia 29, e aí eles liberaram a família, ficaram traumatizados com crianças, etc. Então, é o mesmo grupo, só que eles vão trocando de componentes. Então, a gente vai tentar fazer esse elo de ligação agora com a investigação de quais são esses componentes. A polícia investiga se houve participação de informantes, já que nos 2 casos, os bandidos sabiam detalhes da rotina das vítimas.
E câmeras de segurança registraram o momento em que um comerciante e um vendedor de balas foram executados na zona sul de São Paulo. O crime foi no bairro do Capão Redondo. As imagens mostram o suspeito chegando de moto, o garupa desce e atira nas vítimas. Em seguida, ele sobe na moto e foge com o comparsa. A polícia acredita que o motivo do crime seja vingança. A Secretaria de Segurança Pública disse que o caso está sendo investigado. Ninguém foi preso até agora. Um motorista morreu e um frentista ficou ferido na explosão de um posto de combustíveis no centro do Rio de Janeiro. E isso foi enquanto o veículo era abastecido com gás natural. Uma câmera de segurança gravou o momento da explosão. O posto de gasolina ficou completamente destruído e o carro irreconhecível. Com a explosão, o motorista Guaraci Ferreira da Costa, de 64 anos, que estava ao lado do veículo, foi arremessado para longe. Ele foi socorrido a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. Já o frentista Paulo dos Santos, de 61 anos, ficou ferido no braço. Testemunhas disseram que o carro estava sendo abastecido com gás natural veicular, o GNV. Durante a madrugada, a Polícia Civil fez uma perícia no local. O posto fica no centro da cidade e é bastante movimentado durante a madrugada por causa da promoção de combustíveis nesse horário. De repente, um barulho estremeceu tudo, um barulho muito forte, muito forte. A explosão do veículo quebrou a janela de vidro do banco de sangue que fica no segundo andar do Instituto Nacional do Câncer e de outro prédio. O impacto foi tão forte que o para-brisa e o teto do carro foram lançados para o pátio do condomínio em frente ao posto. Parecia que tinha caído um avião em cima da minha casa. Eu moro no último andar, entendeu? E foi realmente assustador. Eu acordei 1h da manhã, dei um pulo tão grande, mas tão grande, que a minha cachorra se assustou, eu passei mal, fiquei nervosa, eu estou tremendo até agora. A Polícia Civil está apurando o caso. Em nota, a Rede Ipiranga disse que as avaliações iniciais apontam que a explosão ocorreu no cilindro de gás natural do veículo. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que obriga as plataformas de transporte por aplicativo a oferecerem um botão de pânico para situações de emergência. Quando chama um carro por aplicativo, a Pamela sempre segue o mesmo ritual: celular na mão, localização compartilhada e o coração disparado. O medo de que algo aconteça durante o trajeto acompanha cada viagem. Sempre que pode, prefere escolher uma mulher. Eu prefiro pegar com mulheres porque, querendo ou não, eu não sei como a pessoa é ali na frente, o que ela pode fazer, se a característica dela. Então, por ser homem, eu acho que a mulher já se sente coagida e eu me sinto assim. Esse receio não é exclusivo das passageiras. Motoristas também têm medo. Cleia só aceita fazer viagens para mulheres. Eu trabalho muito à noite, né, inclusive, e às vezes, em algumas situações, é a mulher que pede, né, como quando eu optei por dirigir só para mulheres, mas às vezes a mulher pede um casal. Então eu analiso muito essa situação, onde eu busco, onde eu vou levar, para ver a minha questão de segurança também com aquele casal. Porque tem um homem também dentro do meu carro, então é um pouco mais desconfortável. No histórico, já são quase 8.000 viagens. E quando o assunto é segurança, os relatos são quase sempre os mesmos. Relataram situações de assédio, de medo, de insegurança, de até chegar aos seus locais de destino. Elas sequer conseguem ficar desatentas, mexendo no celular. E com uma mulher, elas relatam que elas ficam mais, algumas até dormem. Foi pensando em proteger passageiras e motoristas que a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei para tornar obrigatório o botão de pânico em aplicativos de transporte privado. A ideia é permitir uma resposta rápida em casos de perigo. E nós acreditamos que as mulheres serão as pessoas que mais vão se beneficiar por esse dispositivo de botão do pânico. O processo deve funcionar para que a denúncia, a busca de apoio, possa ser rápida e silenciosa. Na prática, os aplicativos terão que disponibilizar um botão de pânico visível em todas as telas do celular. Quem se sentir em risco, seja passageiro ou motorista, poderá acionar o alerta de forma silenciosa. O sistema vai enviar um aviso imediato à polícia,
com a localização em tempo real e os dados da corrida. O botão de pânico ele chega em um momento em que existe uma nova dinâmica criminal envolvendo a mobilidade urbana por uso dos motoristas, dos serviços de aplicativo. E ele alcança as duas vertentes. Ele tanto pode atender ao motorista, a um instante em que aquela tecnologia ela vai ser adaptada para esse profissional, como também, em alguns momentos, pode sim atender ao passageiro, porque hoje essa mudança, essa adaptação é perfeitamente possível de ser feita para que esteja acomodada no celular também daquele passageiro. A proposta também prevê multas de até R$300 mil para as plataformas que não cumprirem as regras. A Universidade de Brasília já usa recurso parecido. Postes com botões de emergência foram instalados em pontos de grande circulação. O dispositivo se conecta diretamente com a central de segurança da UNB, que funciona 24 horas. A medida foi adotada após denúncias de violência contra mulheres. Vamos conhecer agora a primeira fábrica de biofertilizantes da Amazônia. Toda a produção vem de um alimento que o Brasil inteiro adora. Veja na reportagem de Franci Rodrigues, feita em parceria com a Rede TV e a Amazônia Vox. Ninguém duvida, o açaí é um dos frutos queridinhos do Brasil. Segundo dados do IBGE, em 2023, o país produziu mais de 1,5 milhão de toneladas. Apesar da alta produção, pouco se aproveita do fruto. Apenas 20% do alimento é a polpa. O caroço, que corresponde a 80% da composição, ainda é subaproveitado. É jogado fora, na maioria das vezes. O artesanato vê neste elemento um potencial. Produz joias e bijuterias, mas isso ainda é uma quantidade pequena em relação ao que vai para o lixo. Esse resíduo ele acaba sendo retirado da natureza, ele acaba tendo um valor agregado, tá? Onde eu possa gerar uma economia e também causar menos impactos ambientais. Nesta fábrica, o resíduo tem valor. Wesley encontrou no lixo o principal produto para a fábrica de biofertilizantes que ele mantém em Macapá. O negócio surgiu durante a pandemia de Covid-19, quando o alto preço dos fertilizantes estava quase paralisando o cultivo de hortaliças e pimenta. Foi quando ele reinventou o negócio. Passou a recolher o caroço que encontrava no lixo e passou a produzir o biochar, um produto que, embora não seja um fertilizante por si só, age alterando as propriedades físicas e químicas da terra. Atualmente, a Amazon Biofest ela vem atuando com uma rede de coletores, basicamente da área urbana de Macapá. Apesar de a gente já ter feito contrato de aprovisionamento com diversas indústrias localizadas aqui no estado do Amapá, a gente vem priorizando nesse primeiro momento coletas urbanas, onde essa cadeia de fornecedores que poderia estar levando essa biomassa para olarias, mandando isso daí para aterros sanitários, hoje a gente compra essa biomassa deles e essa biomassa vem para a Amazon Biofest, onde a gente transforma isso em adubo que vai retornar para a natureza. Deu certo. O negócio ganhou sobrevida, cresceu e para os donos da startup, muito mais que garantir emprego e renda, o biochar respeita o meio ambiente. A Amazon Biofest ela é a primeira empresa na Amazônia a produzir esse biochar e a gente faz isso com o resíduo do açaí, né? O biochar, ele nada mais é do que um condicionador de solo. Ele é feito através da pirólise, né, que é a queima do caroço de açaí, da biomassa, na ausência de oxigênio. Então, com isso, a gente consegue aumentar a superfície específica e fazer com que esse carvão ele se transforme num imã de fertilizante, reduzindo o uso de fertilizantes agrícolas, aumentando a porosidade do solo
e aumentando a atividade microbiana. Se eu tiro esse resíduo do meio ambiente, esse meio ambiente ele se torna um ambiente respirável, saudável, né? E eu possa manter a condição de equilíbrio ecológico. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, transformou em definitiva a prisão da deputada federal Carla Zambelli. Ele determinou que a parlamentar comece logo a cumprir a pena de 10 anos de prisão pelos ataques ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. Na mesma decisão, divulgada hoje à tarde, Moraes também determinou o envio da documentação à Câmara dos Deputados para que a Casa declare a perda do mandato. Zambelli é considerada foragida. Ela saiu do Brasil no final de maio, passou pelos Estados Unidos e agora está na Itália. O nome dela está na lista vermelha da Interpol. As inscrições do Enem foram prorrogadas. Agora, os candidatos têm até o dia 13 de junho para fazer a inscrição. O novo prazo se aplica também para quem vai solicitar o atendimento especializado e a mudança de tratamento por nome social. O Ministério da Educação também alterou a data do pagamento da taxa de inscrição, que agora pode ser feita até o dia 18 deste mês. O resultado de todas as solicitações deve ser divulgado no dia 20. De volta com o Rede TV News, uma reunião entre parlamentares e a equipe econômica marcada para amanhã volta a discutir alternativas para o decreto do governo que elevou o IOF. Ao vivo, o repórter Matheus De Luca tem mais detalhes sobre esse assunto. Boa noite, Matheus. A reunião marcada para este domingo contará com a presença do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, lideranças partidárias e secretários da Fazenda. O ministro Fernando Haddad também é esperado no encontro. Parlamentares e governo voltarão a buscar um consenso sobre a alta do IOF. Há 2 semanas, um decreto do presidente Lula elevou a tarifa em determinadas operações financeiras. A medida tem como objetivo organizar as contas públicas e, segundo a Fazenda, ampliar o caixa em mais de 20 bilhões de reais. As alterações não foram bem recebidas por parlamentares, que apresentaram 20 propostas para derrubar a medida. Agora, governo e Congresso buscam um consenso para substituir a alta do IOF. O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou hoje, durante evento empresarial em São Paulo, que a revogação da proposta pode ser pautada para terça-feira, mas que a decisão só será tomada após a reunião de amanhã. O orçamento é público e o problema também. Se queremos um Brasil competitivo, justo e sustentável, precisamos fazer agora o que foi adiado por tempo demais. E isso exige liderança, não para se impor, mas para construir, não para brigar, mas para reconciliar o país com a verdade. Porque o que está em jogo não é um número na planilha, é a liberdade do país para decidir o seu rumo. Porque quem não controla suas contas perde o direito de escolher os seus sonhos. De cada 10 pessoas pretas, 8 já sofreram discriminação racial. Isso é o que revela uma pesquisa de consultoria com o apoio do Ministério da Igualdade Racial. A pesquisa traz experiências de negros brasileiros com diversas formas de preconceito em atividades cotidianas. Essa foi a primeira vez que uma pesquisa aplicou a escala de discriminação cotidiana que mede a percepção da intolerância no dia a dia. E o que torna ele diferente, né? A gente tem uma série de outros instrumentos que também se propõem a identificar e mensurar experiências de discriminação, mas é que ele captura experiências mais sutis, que não é aquela discriminação explícita, né? Que a gente consegue identificar em qualquer situação, que é fácil de apontar, mas são experiências mesmo nas atividades cotidianas e que muitas vezes parecem como eventos menores, mas que, na verdade, eles vão sendo acumulados ao longo da vida. Entre as constatações da pesquisa está a de que a exposição à discriminação gera uma série de danos à saúde. Tem vários indicadores, vários marcadores de saúde, como doenças cardiovasculares, hipertensão, associação com ganho de peso e obesidade, com depressão e baixa autoestima, com pior qualidade de vida. Então, uma série de desfechos em diferentes âmbitos da vida que estão associados à exposição a experiências discriminatórias, né?
Como homem negro, Olegário carrega marcas de situações cotidianas em que sua cor de pele foi o principal fator de preconceito. O mais marcante para mim foi quando tive, infelizmente, uma experiência de ter passado pelo sistema prisional em visita ao meu irmão. E os agentes penitenciários, todos brancos, ficavam me constrangindo por causa do meu penteado de cabelo. Então eles faziam eu ficar sendo o último da fila para passar numa visita. E ainda eles ficavam dando risada, debochando do meu penteado de cabelo. E isso mexeu muito comigo, porque fiquei 6 anos e meio nessa situação e tive que fazer acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Porque senão eu poderia até ter tirado minha vida por causa dessa questão desse ódio de graça contra os corpos pretos. Diante desse cenário, a OAB lançou a exposição Ecos do Silêncio, com objetos e documentos que são testemunhas materiais da violência histórica vivida pelo povo preto e que ainda hoje se revela nas desigualdades e preconceitos. Uma exposição como essa é para criar essa consciência coletiva de que nós precisamos, enquanto população, enquanto advocacia, seja advocacia negra ou não negra, se comprometer com a luta antirracista e para mudar a sociedade. O colorido das quadrilhas juninas e as danças folclóricas estão a todo vapor no Maranhão. E os brincantes lutam para manter vivas as manifestações culturais que já foram ameaçadas de desaparecer. Estamos na comunidade chamada de Mutirão, em Caxias do Maranhão. Antes de ganhar os palcos, é assim que nasce e resiste a cultura do bumba boi. Homens, mulheres e crianças dão vida ao boi canário verde. A energia é mais positiva, a gente passa e recebe energia ao mesmo tempo, energia muito boa. Então esse contato, ele soma mais ainda pra gente. É uma emoção muito grande, principalmente se for de orquestra, né? Porque o boi de orquestra é diferenciado. Os ensaios são feitos em praça pública e a diversidade de sotaques e cores atraem olhares e despertam o imaginário dos moradores. O desejo é fortalecer essa cultura que só cresce, mas que pouco tempo atrás teve a sua existência ameaçada. Hoje, a realidade é outra. Leis de incentivo à cultura alimentam a esperança de continuidade. Tanto no acervo cultural como artístico e na cultura popular, que é um bem material, que é o boi, que é o bumba meu boi do Maranhão. Enquanto isso, do outro lado da cidade, as crianças vão aprendendo os primeiros passos culturais de sua ancestralidade. Eu aprendi muito, porque nós somos uma família. Que eu comecei, agora eu tô evoluindo. Quem vê o brilho dos grupos folclóricos em cena não imagina os desafios para manter o sorriso estampado no rosto. É uma verdadeira maratona de ensaios. É preciso esforço físico para manter a tradição e ter também muito amor. Não é uma missão muito fácil, né? Confesso para vocês, até porque hoje a gente tem também opções de outros grupos e aí, querendo ou não, essa turma, ela se divide bastante. Mas nós temos na certeza que aqui a gente tem uma assistência muito boa para todos os brincantes e, claro, vamos fazer uma das melhores temporadas nossas no São João. A lei de cotas para pessoas com deficiência existe no Brasil há 30 anos. Segundo uma pesquisa da ONU, mesmo depois de tanto tempo, há empresas que ainda não estão preparadas para receber estes trabalhadores. Edna teve paralisia infantil e ficou com dificuldades de locomoção. Hoje trabalha em uma empresa que oferece a acessibilidade necessária, mas conta que não foi fácil conquistar essa oportunidade, mesmo com 2 graduações. A maior dificuldade que eu tive é que as vagas que são destinadas são vagas que é para pegar peso, é para passar o dia em pé, minha deficiência é física, né? Então eu tive bastante dificuldade. Ítalo perdeu parte do movimento do braço esquerdo e busca uma boa oportunidade no mercado de trabalho. A gente tem que se qualificar, certo? Um nível de graduação, uma pós-graduação, uma capacitação, porque o mercado exige isso. A pesquisa Radar da Inclusão da Organização das Nações Unidas concluiu que 33% dos trabalhadores com alguma deficiência
acreditam que o ambiente nas empresas não é devidamente adaptado. Além disso, 71% preferem trabalhar em modelo remoto ou híbrido, porque muitas vezes o local de trabalho não oferece uma estrutura básica de acessibilidade. As barreiras não são só estruturais, então não é somente uma falta de rampa, uma falta de elevador, corrimão, um piso tátil, um texto em braille nas portas. A atitude é muito importante, então as empresas e o público em geral, a sociedade civil, né, tem que estar preparada para receber essas pessoas na sua totalidade. A inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho é prevista na Lei de Cotas, que já existe há 3 décadas no Brasil. A legislação determina que empresas com 100 ou mais funcionários reservem vagas para esse público. Para os especialistas, mesmo com a vigência da lei há tanto tempo, é preciso maior rigor para garantir mais oportunidades e dignidade para essas pessoas. Foi e continua sendo uma legislação muito importante aqui no Brasil, mas ela sozinha não é suficiente para garantir. Além de empregabilidade, nós temos poucas pessoas com deficiência que estão em idade de trabalho realmente efetivamente empregadas, como também uma remuneração melhor para as pessoas com deficiência. Quando o ambiente se torna confortável, agradável e acolhedor e acessível à inclusão, né? Realmente você se sente, em primeiro lugar, valorizado, a sua autoestima se sente elevada e você proporciona o seu trabalho com maior desempenho. No Rio, o Corpo de Bombeiros removeu a carcaça de uma baleia de 6 metros que ficou encalhada na praia da Barra da Tijuca. A operação para remover o animal morto levou aproximadamente 4 horas. De acordo com especialistas, isso é bastante comum nessa época do ano, porque o inverno marca a temporada de migração das baleias e os mamíferos podem ficar encalhados ao longo da região costeira. Uma festa junina terminou em tragédia numa comunidade da zona sul do Rio de Janeiro. Um jovem morreu e outras 5 pessoas foram baleadas depois que o BOPE entrou na favela. Um grupo se apresentava no momento em que os tiros começaram. Houve corre-corre. 6 pessoas foram baleadas, entre elas o jovem Eros Guimarães Mendes, de 24 anos. Ele foi levado ao hospital, mas não resistiu. Muito trabalhador, menino calmo. Só trabalhava, ficava aqui com o filhinho dele. Porque, né, porque mora na comunidade, todo mundo é bandido, todo mundo é vagabundo, não. A comunidade do Santo Amaro, que fica no bairro do Catete, na zona sul do Rio, recebia um tradicional encontro de quadrilhas quando agentes do BOPE chegaram. Segundo a Polícia Militar, as equipes foram checar informações sobre a presença de criminosos fortemente armados, se preparando para um possível ataque de rivais. Houve confronto entre os agentes e os criminosos. A PM afirmou que as imagens das câmeras corporais já estão sendo captadas e analisadas pela Corregedoria e que o comando do BOPE também instaurou um procedimento para apurar os fatos. A Delegacia de Homicídios está investigando o caso. Muito tiro e a gente sem saber o que fazer. A gente só deu para fazer isso, eu não consegui fazer nada e o pessoal pisando em cima, um desespero total, uma pior coisa que eu vi na minha vida. Hoje a Polícia Civil fez uma perícia na comunidade e no acesso à favela os moradores protestaram. Justiça! 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 Não é crime morar na comunidade, não é crime dançar, roda cultural, não é crime. Vocês entraram lá dentro, estava tendo quadrilha. Eros trabalhava como office boy em uma imobiliária. Na delegacia, o pai do jovem estava inconformado com a morte do filho. Meu filho Eros é trabalhador. A vida dele não volta. Não volta. Como a vida de um monte de gente aí, que acontece essa mesma coisa. Que o poder público... Eu não quero receber notinha no jornal falando que os policiais estão afastados para a investigação. A gente precisa é que as coisas sejam feitas direito. Como é que numa comunidade, tendo uma festa junina,
com um monte de gente. Pelo relato, mais de 1.000 pessoas. A polícia entra 3h30 da manhã atirando. Quero justiça, que é isso que eu vou brigar pelo meu filho. O Rede TV News deste sábado fica por aqui. Obrigado por sua companhia. Uma ótima noite para você. Uma boa noite para você. E olha, segunda-feira tem estreia aqui na Rede TV. Às 18 horas, José Luiz da Atena estreia O Brasil do Povo. E logo em seguida, coladinho às 19h55, o Rede TV News vem em novo formato. A gente te espera. Até lá.